Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar vendo a nossa última civilização dos tempos antigos, né? Que é a civilização romana. E ao estudar Roma, né, a gente tem a importância de refletir sobre a diversidade de interpretações que a história da civilização romana nos traz. Por quê? As fontes, né, que os historiadores eles dispõem para escrever e para reescrever a história de Roma são principalmente as fontes literárias e a cultura material que estavam ali presentes naquele momento, como principalmente a arquitetura, a engenharia e os monumentos, como por exemplo os Arcos do Triunfo, que eram construídos, né, para comemorar realizações civis dos governantes e também para destacar, né, vitórias em batalhas. Entretanto, nós como estudantes temos que tomar cuidado, né, vocês com o seu vestibular, tomar cuidado com a utilização dos tipos de fontes que ressaltam apenas a visão dos vencedores. E o que a gente chama, né, de vencedores? Vencedores naquele período eram os grupos que detiveram e que controlaram o poder político e econômico e que figuraram na escrita da história como os grandes heróicos, né? Como os imperadores, juízes, como os grandes proprietários, que no registro, né, nas chamadas fontes oficiais, eram os grupos denominados de vencedores. Vencer, né, portanto, inclui vencer também nas interpretações, de silenciar os vencidos. As pessoas que eram vencidas, né, que no caso perdiam, elas não tinham voz, elas não tinham momento de interpretações. E através disso, né, os historiadores eles se esforçaram para enxergar esse grupo dos silenciados, só que é uma maneira difícil de ser percebido. E aí também, outra maneira, né, que a gente tem como representação do legado grego são as moedas. As moedas romanas, né, elas sobreviveram até chegar às mãos dos estudiosos na atualidade e elas são importantes para ajudar a construir a cronologia de Roma. Elas foram, né, cunhadas por governos e glorificavam atos de governantes simbolizando suas ideias. Outra fonte, né, importante do legado grego são as inscrições em espaços públicos, que hoje a gente chamaria de pichações ou de grafites, né? E a gente, no caso específico da Roma Antiga, uma fonte preciosa para o estudo do cotidiano, acabou resultando de uma tragédia, né? Que é a cidade de Pompeia, que os moradores de lá eles foram surpreendidos, né, pela explosão de um vulcão que chamava o vulcão Vesúvio. E aí, a partir disso, né, os habitantes morreram muito rapidamente, cobertos por lava e cinzas vulcânicas, e a cidade foi preservada de tal forma como se encontrava, né, no dia da erupção. E esse fenômeno natural ele engessou a cidade, preservando praticamente tudo como estava naquele momento lá da erupção. As pessoas, os animais, foram encontradas também padarias, lavanderias, onde os ricos mandavam lavar e tingir suas roupas. E tinha ali uma sociedade muito rica, né? Muito rica culturalmente. E essas inscrições em espaços públicos, elas mostravam diversas manifestações dos habitantes, como a política, como o amor, sexo, filosofia e até mesmo as brincadeiras que eles levavam. Depois disso, né, a gente tem nesse período a monarquia, né, que vai da fundação de Roma até o século 6 a.C., em que Roma nasceu de um pequeno povoado nas terras férteis do Lácio, né, que é ali no centro da Península Itálica, recebendo a influência de diversos povos indo-europeus que se fixaram na região desde o século X a.C. E as colinas, né, do Palatino, do Esquilino e várias outras foram ocupadas por comunidades tribais. E evidências arqueológicas apontam que por volta de 900 a.C.,
teve início a imigração e o domínio dos etruscos, né, no território lácio, até que no século 8 a.C., a cidade, né, de Roma teria sido fundada. Mais além, né, dessa versão histórica, há uma versão lendária sobre a fundação de Roma, registrada, né, pelo poeta Virgílio, que pelo poema Eneida, que foi reelaborado por diversos autores gregos e romanos. Algumas pesquisas históricas, né, indicam que aldeias que deram origem à cidade foram reunidas e viveram sob um governo monárquico até o século VI a.C. E esses clãs eram comandados por um rei que detinha também o comando dos exércitos e dos assuntos de justiça e também a função de sacerdote. Os 4 primeiros reis foram romanos, né? Eles fizeram parte das narrativas lendárias da história romana. E o período monárquico, que compreende o governo dos 3 últimos reis, né? Que foram o Tarquínio, o velho Sérvio Túlio, o Tarquínio Soberbo, eles referem-se a um período de dominação etrusca, exigindo registros históricos, existindo alguns registros históricos sobre a sua existência. Durante esse período, Roma ela possui uma economia essencialmente agrícola e do ponto de vista social, a elite romana era formada pelos patrícios, né, que eram os grandes proprietários de terra que constituíam uma aristocracia detentora de privilégios políticos religiosos. Abaixo deles estavam os plebeus, que eram os homens livres que não detinham poderes políticos, direitos políticos, sendo, portanto, marginalizados. Muitos desses plebeus eram clientes e indivíduos, que prestavam serviços aos patrícios, além, de serem independentes ou agregados. Na maioria, na mais baixa situação social, que era a maioria, a gente tinha os escravos, que eram endividados ou vencidos de guerra, considerados simples instrumentos de trabalho, e ainda pouco nesse período. Desse primeiro período, eles eram pouco numerosos, mas posteriormente eles se tornaram a maior parte da população. Do ponto de vista político, o rei ele acumulava funções executivas, judiciais e religiosas, mas seu poder era controlado pelo Senado ou Conselho dos Anciãos, que eram dominados pelos patrícios. E o conjunto dos cidadãos em idade militar e aptos para lutar formava a Assembleia ou Cúria. No final do século VII a.C., a estabilidade romana foi quebrada pela dominação dos etruscos, que impuseram sua força militar e política, passando a nomear os reis de Roma. A partir disso, a monarquia ela foi abolida e o Senado passou a representar o poder supremo, configurando-se assim o regime de características oligárquicas, a chamada república. E aí, a partir disso, a gente tem a república que vai do século 6 a.C. a 1º a.C. E os governos republicanos, esse governo republicano, passou a ser exercido pelos magistrados, com assessoria do Senado. Na prática, o órgão máximo de poder na nova estrutura política instalada em Roma era o Senado. E esse Senado ele exercia funções legislativas e controlava a administração e as finanças, tendo poder até mesmo para declarar guerras. E os seus membros vinham de um grupo restrito de famílias abastadas, de famílias muito ricas, e eram vitalícios. Os magistrados, eles tinham como função administrar a república e eram eleitos para mandatos de 1 ano e não recebiam nenhuma remuneração por esse trabalho, o que levava somente os mais ricos a se candidatarem à magistratura. E eram eles, Eles eram os cônsules, que sempre eram em número de 2, e eram os mais importantes magistrados que propunham leis presidindo o Senado e as assembleias, e em caso de guerra nomeavam um ditador temporário.
os pretores, que administravam a justiça, os censores, que faziam a contagem e classificação da população de acordo com a renda, os edes, né, que cuidavam da conservação e do abastecimento e do policiamento da cidade, e os questores, que eram encarregados do tesouro público, ou seja, das finanças desse governo. E as instituições republicanas, né, elas completavam-se com as assembleias romanas, a centurial, a curial e a tribal, que eram encarregadas, né, da nomeação dos magistrados e da ratificação das leis. O sistema republicano, o sistema político republicano, era controlado pelos patrícios, daí o seu caráter oligárquico. Os plebeus, né, eles descontentes, né, marginalizados, eles estavam descontentes com a situação atual e atual daquele momento, né, isso causava uma crescente tensão e a Roma republicana vivia sempre na possibilidade de uma convulsão social. Em 494 a.C., né, os plebeus revoltados retiraram-se de Roma para o Monte Sagrado e passaram a exigir representação política na cidade. Sem os plebeus, as atividades romanas ficaram paralisadas e, com isso, eles conseguiram demonstrar sua importância que não refletia, né, em direitos políticos. Os patrícios, então, cederam à pressão e criação, né, e criaram o cargo de tribuno da plebe, que o eleito, né, pelos plebeus tinha o poder de veto sobre as decisões do Senado. O acontecimento, né, é tido por muitos como um dos primeiros casos em que uma intensa mobilização popular para forçar a concessão de benefícios, né, por parte das classes dominantes foi concedida. Outras concessões foram feitas pelos patrícios, né, visando atenuar as tensões políticas, como a elaboração da Lei das 12 Tábuas, né, que foi a primeira compilação, né, a primeira junção das leis romanas, que até então as leis eram transmitidas oralmente e sempre ficavam a favor dos patrícios, né, manipuladas a favor desses patrícios. Agora essas leis ficavam escritas e expostas em prédios. Também, né, foi permitido, né, por reconhecimento de todos, o casamento entre patrícios e plebeus. Em 1367 a.C., esses plebeus passaram a ter acesso às terras públicas. Mesmo assim, a gente teve a continuação dos conflitos sociais, principalmente em consequência das transformações econômicas, né, provocadas pela expansão territorial da República Romana. Entre os séculos 5 a.C. e 3 a.C., Roma conquistou toda a Península Itálica, e o ponto alto dessa conquista, né, ocorreu com as Guerras Púnicas contra Cartago. Essa cidade, né, foi fundada por fenícios e controlava praticamente todo o comércio da bacia do Mediterrâneo, desde o enfraquecimento grego que foi decorrente da Guerra do Peloponeso. Sua situação geográfica privilegiada, né, uma vez que estava ali no norte da África e dominava a ilha da Sicília, contribuiu para o monopólio da Liga, né, do Mediterrâneo Ocidental e com Oriental pelos cartaginenses. Já os romanos, eles viam a Sicília como um prolongamento da península e tinham interesse em suas terras férteis. O choque, né, do imperialismo entre Roma e Cartago acabou por desencadear uma guerra em que ocorreram 3 grandes guerras que culminaram com a destruição de Cartago e o controle romano de vastos territórios espalhados por todo o Mediterrâneo. As conquistas romanas, né, provocaram profundas transformações em Roma e o Senado passou a administrar um vasto território e a riqueza produzida convergia para a cidade, que aí que a partir de agora, né, era a capital de um grande império. O enorme afluxo, né, o enorme chegada de bens das províncias conquistadas, né, pela pilhagem de guerra ou pela cobrança de tributos, produziu impacto na economia com queda cada vez mais atenuada no preço dos produtos agrícolas. Em outras palavras, né, essa guerra expansionista
passou a ser um elemento chave da economia romana. Os patrícios ligados ao Senado, né, eram os maiores proprietários de terra, e os pequenos proprietários plebeus da Península Itálica, não encontrando condições de sobreviver no campo, vendiam suas terras e transformavam-se em mão de obra barata na cidade. A partir disso, a cidade de Roma, em consequência, passou a crescer desmedidamente, o que elevou a tensão social dos territórios conquistados e que chegavam milhares de escravos, né? Consolidando assim uma economia escravista. Surgiu então uma poderosa classe de comerciantes que eram chamados homens novos, que ansiosos por uma participação política, né, fez com que toda essa situação, tudo isso configurasse-se como uma crise da República Romana, pois o governo oligárquico, né, esse governo, ele não tinha mais condições de fazer frente às crescentes pressões sociais e políticas. A tensão social ela só aumentava. E uma tentativa de superar a crise foi a ideia da reforma agrária, proposta pelos irmãos Tibério e Caio Graco, né, os irmãos Graco, que tiveram, né, propostas que exerciam o cargo de tribunos da plebe e viam na distribuição de terras uma forma de superar a crise, satisfazendo as necessidades dessa plebe empobrecida. Em 133 a.C., o Tibério Graco ele propôs que as terras do Estado deveriam ser distribuídas para aqueles cidadãos pobres, né, sob forte oposição das elites romanas, e essa proposta ela foi aprovada, mas sua execução acabou sendo impedida. Anos mais tarde, em 124 a.C., né, seu irmão Caio Graco, então tribuno eleito, ele retornou o projeto de lei agrária, sem, no entanto, considerar as terras controladas por alguns senadores, considerando os mais importantes. Em 121 a.C., pressionado, Caio pediu que seu escravo matasse e seus muitos seguidores acabaram sendo perseguidos e mortos. Ao fim desse processo, o projeto de reforma política e agrária dos irmãos Graco fracassou e a concentração de terra nas mãos dos patrícios continuou a existir. A questão agrária continuou desencadeando tensões sociais e outras. E aí, a partir disso, né, outras tentativas de redistribuição de terra defendidas, né, como a de 91 a.C., por iniciativa do tribuno Marco Lívio Druso, que acabou sendo assassinado. Em meio aos conflitos, né, surgiram ditaduras militares, aliando-se aos aristocráticos patrícios e ora ao Partido Popular. Os ditadores, né, eram generais do exército e seus governos refletiam na grande importância assumidas pelas forças armadas no momento da crise. As constantes disputas, né, pelo poder entre os militares resultaram nas criações dos triunviratos, que eram governos de 3 líderes políticos militares, o que também acabou aguçando divergências. É possível ver que dentro dessas divergências, durante os 3 triunviratos, a gente tem várias diferenças e várias modificações sociais e políticas naquele momento. Aqui, né, eu coloquei um fluxograma para a gente estar relembrando o que foi desde o período da monarquia até a república e quais foram as principais características dessa política republicana. Aqui eu coloquei outro fluxograma, né, demonstrando a estrutura da República Romana, como ela era dividida. Isso aqui é muito importante porque a gente lembra, consegue ver, visualizar como tudo isso era dividido, né? Aqui eu coloquei a dica, né, de um filme, do filme Spartacus, no dia de folga de vocês verem, né, que os escritores romanos, né, eles registraram que Espartaco, eles vinham, né, deserdar uma tropa auxiliar do exército romano, ele foi capturado e tornado escravo. E ele, possuindo uma grande força física, né, foi comprado por um negociante
e levado para uma escola de gladiadores, tornando-se o líder da chamada Guerra dos Escravos ou Guerra dos Gladiadores. E cerca de 120 mil escravos fugidos, né, somadas as mulheres e as crianças. E a revolta, né, controlada pelo comandante Marco Licínio, né, antes dessa revolta também chamada Terceira Guerra Servil. Ocorreram duas revoltas da Sicília contra contra o que se tinha, né, de que você deixava os escravos excluídos. Então, uma dica de filme é essa. E aqui agora a gente vai começar o Alto Império. Com a centralização do poder nas mãos do imperador e a diminuição do poder do Senado, ocorreu uma profunda reforma política em Roma, né? O imperador ele passou a não só deter o poder político, mas também a ser cultuado como uma divindade, como indica, né, o título que ele tem de Augusto. Augusto significa o divino. E na prática, né, os imperadores eles eram comandantes do exército e impunham sua autoridade pela força. Otávio Augusto, né, ao implantar o império, dedicou-se a instituir reformas administrativas que progressivamente favoreceram a constituição, né, de uma burocracia nomeada com base em critérios censitários, ou seja, de acordo com os rendimentos. E a burocracia, né, era a nova classe privilegiada de Roma, formada tanto pela antiga aristocracia patrícia, que assim, né, eles mantinham seus privilégios, embora subordinada politicamente ao imperador, quanto pelos comerciantes enriquecidos, com a expansão territorial, que eram os homens novos, que dessa forma ganhavam espaço na partilha de poder. Dessa maneira, né, atenuava-se a tensão social entre as castas mais abastadas, mais ricas, e Otávio também praticou várias vezes a doação de trigo e posteriormente de pão ao povo. Já, né, os muneras ou ludi, que eram os jogos ou disputas e combates entre gladiadores, eram celebrados de acordo com a vontade do imperador e de acordo com as circunstâncias políticas do momento. Em uma obra, né, denominada Pão e Circo, né, o Pão e Circo, o historiador Paul Veyne, né, ele propõe um estudo sobre o funcionamento político de Roma, fazendo com que a expressão pão e circo, né, tenha sido utilizada por alguns historiadores para descrever os mecanismos políticos que se tinha, né, na Roma antiga, né? E além de garantir os privilégios da elite burocrática e o sustento da plebe, o Otávio também manteve a expansão territorial como objetivo permanente do império. Então, Roma conquistava territórios cada vez mais extensos, né? Centenas de milhares de estrangeiros eles eram escravizados e seu trabalho se tornou a base econômica de Roma, a base da economia de Roma. E ao mesmo tempo, o exército, né, ele se fortalecia, o que era sinônimo de estabilidade política, ou seja, de um imperador também forte. E o governo de Otávio Augusto foi caracterizado ainda pela ampliação do comércio entre as províncias, pela construção de estradas, de pontes, de aquedutos e de grandes realizações culturais. A literatura nesse momento floresceu, destacando-se a atuação do ministro Mecenas, que apoiou financeiramente artistas e escritores, como os poetas Virgílio, Horácio e Ovídio, né? E esse período foi considerado mais rico da civilização romana em sentidos, né, em termos culturais, que foi denominado o Alto Império. E após a morte, né, de Otávio Augusto, assumiu o governo o imperador Tibério, seguindo de diversos governantes tradicionalmente lembrados de maneira negativa. O governo de Tibério, né, teria sido marcado pela imoralidade e pela corrupção, com intrigas, com conspirações e perseguições. Foi durante o seu governo que Jesus Cristo, inclusive, foi crucificado. O seu sucessor, Calígula, né, ele teria sido um déspota, e Cláudio, né, o sucessor do Calígula, que o sucedeu, foi envenenado pela esposa.
Posteriormente, o imperador Nero, né, por sua vez, ele foi acusado de atear fogo em Roma e culpar os seguidores do cristianismo, que por isso, né, eram presos e levados a imensas arenas para enfrentar leões ou outros animais selvagens, ou ainda gladiadores em espetáculos públicos, que eram aqueles circos. Nero também teria ordenado a morte da sua mãe, do seu meio-irmão e de sua esposa. E embora certas fontes históricas, né, como os escritos dos historiadores Tácio, os historiadores daquele período, não retratem o imperador de forma favorável, alguns relatos apontam a sua popularidade entre o povo romano. A historiografia tradicional de Nero traz ele como um imperador maldito. Isso reforça, né, isso é reforçado com produções de historiadores cristãos nos séculos seguintes. E tem sido questionado em revista quando foi nos tempos mais presentes. Isso tudo foi questionado, se eles realmente eram tão ruins. E somente com a dinastia dos Flávios, em especial com os Antoninhos, né, que foram superadas as violentas disputas sucessórias e Roma retomou a expansão territorial. As últimas anexações, né, do Império e a estabilidade financeira afirmaram a fase final do apogeu romano e destacaram-se nisso os imperadores Trajano, que retomou a ampliação do território, e Marco Aurélio, que era o conhecido imperador filósofo. E agora nós vamos entrar no período de crise, no período de Baixo Império Romano, que vem do século III depois de Cristo ao século V depois de Cristo. E a partir, né, do século III da era cristã, a civilização romana ela mergulhou em sucessivas crises, iniciando o período que alguns historiadores denominam, né, como Baixo Império e outros denominam como Antiguidade Tardia. A expansão territorial, né, que era a base de toda a riqueza e estabilidade política e social do Império Romano, ela foi se esgotando. Esse esgotamento, né, ele ocorreu por diversos motivos. A própria dimensão territorial alcançada, a pressão dos povos dominados e vizinhos, as dificuldades para novas anexações devido à distância e aos custos, e além disso também havia obstáculos naturais detendo os romanos, desde os desertos da África e do Oriente Médio até as florestas que você tinha na Europa Central. E mais importante que expandir o território era manter e fortalecer as fronteiras do Império Romano. E sem novas conquistas, porém, não havia captura de escravos e a mão de obra ela começou a se escassear. A economia romana, né, que se baseava no trabalho escravo, ela entrou em crise. E os elevados custos para manter as estruturas imperiais, militares e administrativas abalaram o poder romano, reativando, né, as disputas entre chefes militares e acelerando essa crise imperial. Paralelamente, né, crescia em meio à população cativa a adesão a uma nova crença, que era a crença do cristianismo, que surgiu, né, durante o governo de Otávio Augusto e logo passou a se expandir dentro das fronteiras do Império. E para os escravos, né, o caráter ético do espiritualismo cristão era consolador e carregado de esperanças. Para os bons cristãos, né, uma vida melhor após a morte no paraíso. E para os maus, que eram os pagãos, né, ao contrário, uma vida eterna no inferno. Em última análise, né, o cristianismo ele oferecia aos escravos uma alternativa de salvação ainda que depois da morte. E essa nova religião, né, do cristianismo, ela passou a ter um caráter subversivo para a política romana, pois era universal, né, o cristianismo era universal, era contrário à violência e rejeitava a divindade do imperador, bem como a estrutura hierarquizada e militarizada do império. Na medida, né, em que o colapso econômico rondava o império, cada vez mais homens livres se convertiam ao cristianismo. E em meio às dificuldades, o Estado romano ele passou a intervir cada vez mais na vida econômico-social da população, tentando salvar o Império Romano. E alguns dos imperadores que tomaram medidas nesse sentido foram o Diocleciano, o Constantino e o Teodósio. O Diocleciano, né, ele criou o Édito, que era um decreto máximo, que fixava os preços de mercadorias e salários, numa tentativa de combater a crescente inflação.
Só que ele não teve sucesso e os problemas de abastecimento eles aumentaram. Já o Constantino, né, ele tomou providências sobre a política religiosa do império e após uma reunião que ele teve em Milão, firmou uma resolução que definia a liberdade de culto dos cristãos. Estabeleceu também, né, uma segunda capital para o império em Constantinopla, e é uma parte do império menos atingida, que era essa parte que foi menos atingida pela crise do escravismo, né? E por último, a gente teve o Teodósio, que transformou o cristianismo na religião oficial do império pelo Edito de Tessalônica, nomeando-se como chefe da religião organizada. Além disso, ele dividiu o Império Romano em duas partes: o Ocidente, com a capital em Roma, e o Oriente, com a capital em Constantinopla, que também chamava Império Bizantino. No governo de Teodósio, o novo problema ele agravou a situação política de Roma, que foi o aumento da penetração de povos bárbaros, das invasões bárbaras. Como os romanos e esses povos bárbaros eram o quê? As pessoas, né? Os povos romanos não as pessoas que não viviam ali dentro das fronteiras do Império Romano e não falavam latim. Então, para os romanos, todas as pessoas que não viviam nas fronteiras do Império Romano e não falavam latim eram os bárbaros. Inicialmente, né, chegaram como trabalhadores agrícolas, muitas vezes arrendando vastas extensões de terras, né, antes cultivadas por escravos, e logo sua entrada no império se transformou em invasão. Em 476, né, um dos povos bárbaros, os Érulos, eles invadiram, né, e saquearam a cidade de Roma, derrubaram o último imperador, Rômulo Augusto, e decretaram o fim do Império Romano, ao menos na sua parte ocidental. E as invasões bárbaras, né, elas, contudo, não foram a única causa de desagregação do império. Constituíram, né, um sintoma da sua crescente debilidade, pois o Império Romano, já enfraquecido econômica e politicamente, né, pelas revoltas sociais e pelas crises políticas e do escravismo, e foi uma época em que se acelerou a expansão do cristianismo e assim não tiveram condições de se defender de ataques externos. Agora, por último, a gente vai estar falando da cultura romana, né? Em que a arte romana, ela alcançou muito prestígio, ela foi muito prestigiada em consequência do poderio político-militar obtido pelo Império Romano. Construções, né, como as fortificações e muralhas e obras públicas, como aquedutos, pontes e estradas, resultaram da organização da sociedade romana e do sentido de utilidade que os romanos conferiam às suas criações arquitetônicas e artísticas. Roma herdou dos gregos a visão humanista do mundo e também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, incluindo as mesmas divindades gregas, só que sob denominações diferentes, né? Os cultos aos deuses eram realizados por meio de orações, de sacrifícios públicos, oferendas nos templos por meio de danças e de festas. As pinturas murais, assim como as esculturas romanas, elas receberam influência etrusca, itálica e helênica, né? E aí os romanos também eles se destacaram na língua e na literatura, com Cícero, que foi um grande, o maior orador latino, né? Ovídio, que foi o autor da Arte de Amar, e Tito Livio, que foi o autor da História de Roma, e Virgílio, mais famoso, o autor de Eneida, que foi o relato da fundação mítica de Roma, entre muitos outros que estavam envolvidos nessa literatura. O Coliseu e outros anfiteatros, né, também foram criados, que eram arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus a céu aberto, que foram palco de encenações teatrais, festivais públicos e o dos espetáculos de gladiadores, daquela parte lá envolvida no circo, do pão e circo. As termas, né, a gente também tinha termas romanas, que eram um local onde eram realizados os banhos públicos. Também se destacaram no cotidiano romano, ponto, né, que era um ponto de encontro dos cidadãos e um local de conversação e do exercício da vida política e intelectual. Essas termas já existiam em outras civilizações, mas foram amplamente desenvolvidas. Essas termas, né, elas já existiam em outras civilizações, mas foram amplamente desenvolvidas e utilizadas em Roma.
A estrutura das termas seguia a estrutura espacial da cidade romana e apresentava pinturas e mosaicos decorativos. E um dos maiores legados romanos à posteridade, foi seu código de leis, que dividia-se em jus naturale, que era o direito natural, que era um compêndio de filosofia jurídica, a jus gentium, que era o direito das gentes, que era a compilação de leis abrangentes, ou seja, não considerava nacionalidades, e jus civile, que era o direito civil, que eram leis aplicáveis, por fim, aos cidadãos de Roma. Então, aqui também, como toda aula, eu coloquei o fluxograma da aula, vou estar mandando material e vocês veem, se debrucem, estudem sobre esses fluxogramas, que é muito bom, sabe? Já tá prontinho e tal, já é muito bom para depois da aula dar uma refletida sobre o conteúdo, tudo bem? Por hoje é só, muito obrigada, pessoal. Bom final de semana para vocês e bons estudos, tá bom? Beijo!